No dia que deveria ser o mais feliz da sua vida, a noiva caminhava pelo corredor carregando o sonho que esperou desde a infância, acreditando que finalmente tinha encontrado o amor que a protegeria para sempre. Mas, a poucos passos do altar, um pequeno detalhe, quase invisível, mudou tudo. Um papel dobrado, escondido no bolso do futuro marido, revelava uma verdade tão sombria, tão cruel, que o seu mundo desmoronou antes mesmo de começar. O sorriso que brilhava virou silêncio. O coração acelerado virou medo. E o conto de fadas que ela imaginava se transformou no pesadelo mais profundo que uma mulher pode viver. Porque, às vezes, a vida não destrói você de uma vez, ela apenas levanta o véu e mostra quem realmente estava ao seu lado. O momento que deveria ser o mais luminoso da vida dela começou com uma respiração trêmula e um sentimento inexplicável no peito, como se o universo estivesse tentando avisá-la de algo que seus olhos ainda não tinham visto. A música suave que ecoava dentro do salão de casamento parecia perfeita demais para ser real, como se cada acorde estivesse mascarando uma verdade silenciosa prestes a explodir. A noiva, com o vestido branco que sonhou desde menina, caminhava lentamente pelo corredor. Cada passo carregava memórias de uma menina que acreditava em finais felizes, de uma adolescente que buscava amor nas pequenas gentilezas, e de uma mulher que finalmente achou que tinha encontrado o porto seguro que sempre desejou. Mas o que ela não sabia era que naquele exato instante, enquanto seus olhos tentavam focar no sorriso do futuro marido, uma sombra fria atravessava o fundo da alma dela sem pedir permissão. O salão inteiro se iluminava ao redor, como se celebrasse sua felicidade, mas o coração dela batia em um ritmo estranho, como se soubesse de algo que ela não tinha coragem de admitir. Alguns convidados choravam discretamente, emocionados com a pureza da cena. Outros sorriam, acreditando que estavam testemunhando um amor invencível. Mas havia sempre alguém, uma ou duas pessoas, que observavam a noiva com um olhar silencioso, quase culpado, como se carregassem fardos que não pertenciam a eles. E ela sentia esses olhares pesando nos ombros como pedras invisíveis. Quando o futuro marido a fitou de cima do altar, com um sorriso perfeito e olhos que pareciam cheios de amor, ela acreditou que aquele seria o maior dia de sua vida. Mas algo dentro dela sussurrou: olhe de novo, observe o que está escondido. Foi um sopro, leve, quase imperceptível, mas suficiente para fazê-la piscar 2 vezes. E foi aí que, por um segundo que durou uma eternidade, ela viu um pequeno pedaço de papel dobrado, escuro, saindo discretamente do bolso interno do terno dele. Não era um papel qualquer. Tinha bordas amassadas, como algo que alguém guarda com força, algo que não deseja mostrar a ninguém. E quando o vento leve criado pelo ar-condicionado balançou a ponta visível daquele papel, o coração dela parou. Foi uma sensação tão brutal que suas mãos quase deixaram o buquê cair. O salão pareceu perder som. A música se tornou eco-distante. A respiração dela sumiu por um instante. A visão ao redor embaçou como se ela estivesse dentro de um filme que derretia em câmera lenta. A única coisa clara era aquele papel, e algo dentro dela sabia, no fundo, que aquela pequena sombra escondida carregava a força de destruir tudo. Mas ela tentou ignorar, tentou sorrir, tentou acreditar que estava apenas nervosa, que aquilo era coisa da sua mente treinada a ter medo de perder o que ama. Ela respirou fundo, dizendo para si mesma que estava exagerando, que não fazia sentido desconfiar naquele dia, naquele segundo, naquele altar. Mas o corpo dela, diferente do coração que queria amar, não mentia. O corpo sabia antes da mente. O corpo tremeu, como se pressentisse a queda de um mundo inteiro. Quando finalmente chegou ao altar, ela levantou o olhar devagar, prendendo um choro que nem sabia de onde vinha. O noivo segurou sua mão com carinho, mas o toque, que deveria aquecê-la, deu a ela um arrepio gelado. Ele dizia coisas bonitas com os olhos, mas havia algo quebrado ali, algo escondido, algo que brilhava apenas quando a luz do salão batia no bolso dele e iluminava a ponta daquele papel. A cerimônia começou, e cada palavra do padre soava distante para ela. Seus olhos fugiam, involuntariamente, para o bolso do noivo. Ele não percebia. Continuava sorrindo como se estivesse vivendo o momento perfeito. Mas ela estava afundando em uma tempestade silenciosa. O peito pesava, a mão tremia, a mente começava a costurar teorias que ela nunca quis imaginar.
E cada segundo que passava, a sensação de que aquele papel escondido era a chave de algo sombrio aumentava. Então, algo aconteceu. Quando o noivo virou levemente o corpo para pegar as alianças, o movimento fez com que o papel se inclinasse mais para fora, revelando um pequeno pedaço de letra escrita à mão. Era uma letra feminina, delicada, conhecida, tão conhecida que o sangue dela gelou instantaneamente. Não era possível. Não podia ser. Aquilo não podia estar acontecendo. Mas estava. Ela conhecia aquela caligrafia porque passou anos vendo-a em bilhetes, cadernos, cartões de aniversário, pequenas mensagens de carinho. Era a letra da irmã dela. O tempo parou. Não houve ar. Não houve som. Não houve mundo. Apenas o vazio que engoliu sua alma inteira. A letra era da irmã dela, a mulher que ela mais amava no mundo, a pessoa que ela mais confiava, a única que sabia de todos os seus medos, sonhos, cicatrizes, histórias, segredos. A última pessoa que ela imaginaria estar ligada a algo escondido pelo noivo. O coração dela começou a bater tão forte que parecia que iria sair do corpo. Ela tentou se equilibrar, mas o chão estava fugindo sob seus pés. As luzes do salão pareciam mais fortes, quase cegantes. O noivo, percebendo algo errado, tocou seu braço levemente, perguntando com os olhos se ela estava bem. Mas como ela poderia estar? Como respirar quando a vida inteira começa a se desfazer na sua frente, dentro de um envelope amassado, no bolso do homem que você escolheu para amar? Ela precisava ver, precisava saber, precisava da verdade, mesmo que a verdade quebrasse tudo em pedaços. Quando o padre pediu que os noivos dessem um passo mais à frente, ela aproveitou o movimento. Discretamente, mas com uma coragem desesperada que ela nunca imaginou ter, ela alcançou o bolso interno do noivo e puxou o papel. O gesto foi tão rápido e tão silencioso que ninguém percebeu, exceto ele. O noivo congelou. Seu rosto ficou completamente pálido. Ele abriu a boca, mas não disse nada. Os olhos dele se encheram de medo, não medo de perdê-la, mas medo daquilo que agora estava nas mãos dela. O salão inteiro aguardava o próximo momento. Para os convidados, era apenas parte da cerimônia. Para ela, era o colapso do universo. Com as mãos tremendo, ela abriu o papel, e o que viu destruiu a alma dela de um jeito que nenhum grito poderia explicar. O texto começava com: "Eu nunca quis que ela descobrisse assim." E a assinatura no final era da irmã dela. Naquele instante, ela percebeu que a traição que mais destrói não é a que vem de um inimigo, é a que vem de duas pessoas que você ama profundamente ao mesmo tempo. O coração dela despedaçou em silêncio, bem ali, na frente de todos, mas ninguém percebeu. Apenas ela, o noivo e a sombra da irmã entre eles. A dor era tão grande que nem lágrimas vinham. Era uma dor muda, uma dor que dilacera por dentro. Uma dor que transforma o dia mais feliz no pior pesadelo. E ela sabia, a partir daquele momento, que nada seria como antes. O silêncio que tomou o salão depois daquele momento parecia um golpe sem som. A noiva segurava o papel como se estivesse segurando os pedaços do próprio coração, e o olhar dela, antes cheio de esperança, agora flutuava perdido entre medo, incredulidade e uma dor tão profunda que parecia impossível colocar em palavras. Os convidados continuavam imóveis, sorrindo, acreditando que a cerimônia seguia normalmente, mas dentro de sua mente o mundo desabava em slow motion, como se cada segundo estivesse arrancando mais um pedaço de sua alma. Quando finalmente conseguiu respirar, o ar entrou em seus pulmões como uma lâmina fria. O noivo tentou se aproximar, mas ela deu um passo para trás, tão discreto que só ele percebeu, e foi suficiente para quebrar algo dentro dele também. O medo, agora visível em seus olhos, não era de perder a cerimônia, era de perder a máscara que ele manteve por meses, a máscara de alguém que prometeu amor e escondia segredos, a máscara de um homem que nunca deveria ter permitido que duas irmãs amassem o mesmo silêncio. Ela não disse uma palavra, apenas desceu lentamente do altar, como uma alma que caminha sem corpo, com o rosto completamente pálido e a respiração irregular. O mundo inteiro parecia se afastar dela, como se estivesse dentro de um túnel infinito. A música parou. As luzes continuaram acesas, mas nada brilhava mais. O vestido branco, que antes representava pureza e promessa, agora pesava como uma corrente que arrastava sua felicidade junto.
Quando passou pelos convidados, várias pessoas tentaram chamá-la, perguntando se ela estava bem, mas ela não ouviu nada. O som tinha desaparecido. Tudo o que existia era a frase que lia repetidamente dentro da cabeça. Eu nunca quis que ela descobrisse assim. E a assinatura, aquela assinatura que feria mais do que qualquer faca. A da irmã dela, a mulher que cresceu ao seu lado, a pessoa que ela mais amou, protegeu, defendeu e confiou. Ao sair do salão e empurrar as portas pesadas, o vento frio da noite bateu em seu rosto, como se tentasse acordá-la de um pesadelo. Mas não era um pesadelo, era a realidade mais cruel que alguém poderia viver. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o papel. Lá fora, o mundo era grande e indiferente, contrastando com a dor íntima que queimava dentro dela. A lua estava cheia, irônica demais, iluminando a cena de uma noiva quebrada que deveria estar celebrando o amor, mas estava fugindo da própria vida. Ela andou sem direção, a respiração curta, o corpo leve como se estivesse prestes a desmaiar. Sentou-se na escadaria de mármore em frente à igreja e abriu o papel novamente, desta vez com a coragem do desespero. Não queria ler, não queria saber, mas precisava. A verdade dói, mas a mentira mata, e ela já estava morrendo por dentro. As palavras escritas pela irmã eram pequenas, carregadas de dor e culpa. A carta não era longa, mas cada frase tinha peso de tempestade. Havia linhas sobre decisões erradas, arrependimentos profundos, sentimentos proibidos que nunca deveriam ter nascido. Havia confissões que misturavam fragilidade com covardia, e entre elas, a pior de todas, a revelação de que meses antes, muito antes do noivado, muito antes dos planos do casamento, a irmã dela e o noivo tinham vivido algo que nunca deveriam ter compartilhado. E a parte mais cruel era uma frase que destruía o último fio de esperança dentro da noiva. Ele prometeu que nunca contaria, porque disse que era você quem ele realmente amava. A mente dela girou, o ar sumiu, o corpo dela estremeceu. Amava? Quem ama esconde. Quem ama divide. Quem ama fere duas vidas ao mesmo tempo. Ela apertou o papel contra o peito, como se quisesse esmagar a dor junto, mas não funcionou. A dor aumentava, crescendo como um terremoto que rasgava cada lembrança, cada abraço, cada sorriso que ela dividiu com a irmã e com o homem que achou que seria seu futuro. Era impossível entender como duas pessoas que ela amava tanto puderam quebrá-la de um jeito tão silencioso, tão calculado, tão frio. O som de passos atrás dela a fez virar o rosto devagar. Era ele, o noivo, o homem por quem ela atravessou anos de sonhos, medos, inseguranças. Ele estava parado a poucos metros, respirando rápido, com o rosto marcado por culpa, desespero e uma tentativa inútil de reparar o irreparável. Por favor, deixe eu explicar. A voz dele quebrou no meio, fraca como vidro rachado prestes a estourar. Ela levantou o olhar e, pela primeira vez na vida, enxergou um estranho ali. Não era o homem que ela amava. Não era o homem que ela acreditou conhecer. Era alguém que tinha vivido uma vida dupla. Alguém capaz de mentir olhando nos olhos. Alguém que feriu duas irmãs ao mesmo tempo. Uma lágrima escorreu finalmente, mas não era uma lágrima de tristeza comum. Era uma lágrima de luto. Luto por tudo que ela acreditou durante anos. Luto pela irmã que ela não reconhecia mais. Luto por si mesma, por ter confiado cegamente. Era a lágrima de uma mulher que acaba de perder não uma pessoa, mas uma vida inteira construída em ilusões. Por quê? Foi tudo o que ela conseguiu dizer. A voz saiu baixa, esfarelada, como se estivesse sendo dita por alguém sem força alguma. O noivo se aproximou, ainda tremendo. Foi antes de nós. Foi um erro. Eu não sabia como dizer. Eu tive medo de te perder. Medo. Ela repetiu, com um riso fraco, triste, quase sem vida. Você devia ter pensado nisso antes de destruir duas pessoas ao mesmo tempo. Ele tentou tocar seu braço, mas ela recuou com um movimento forte, instintivo. O toque dele agora queimava. Não encosta em mim. A voz dela não era alta, mas estava carregada de dor tão profunda que fez ele congelar. Eu te amo, ele murmurou, a voz tremendo. Ela fechou os olhos, e mais lágrimas vieram. Não, você não ama. Porque quem ama não esconde. Quem ama não machuca desse jeito. Quem ama não destrói duas irmãs para salvar a própria pele.
O silêncio caiu entre eles como um muro impossível de escalar. E naquele instante, ela entendeu que naquele papel não estava apenas uma história escondida. Estava o verdadeiro rosto das duas pessoas que ela mais amava. Quando ela se levantou, as pernas tremiam, mas havia uma força nova ali, a força de alguém que descobriu que a verdade dói, mas liberta. Ela olhou para ele pela última vez, não com ódio, mas com a dor mais silenciosa que existe. Eu não merecia isso. E você sabe. Ele caiu de joelhos, chorando, mas não importava mais. Uma parte dela já tinha morrido quando abriu o papel. A outra parte estava nascendo ali, não mais a noiva sonhadora, mas a mulher que aprendeu da forma mais cruel que o amor verdadeiro nunca vem escondido no bolso de ninguém. E assim, em silêncio, ela virou as costas para ele, e para a vida que nunca existiu de verdade, e caminhou para longe, levando consigo pedaços de papel que mudou tudo, mas também levando a força que ela nem sabia que tinha, a coragem de seguir sozinha quando o mundo inteiro tenta quebrar você. Ela ficou parada na porta, o vestido ainda tremendo em suas mãos, enquanto o silêncio da casa parecia gritar. O amor que ela acreditava ter encontrado agora estava em pedaços, espalhado pelo chão como flores esmagadas depois de uma festa que nunca deveria ter acontecido. O coração dela batia rápido demais, como se quisesse escapar, fugir da verdade que havia engolido sua alma. A carta, aquela carta amaldiçoada que ela encontrou por acidente, ainda queimava em sua memória cada palavra, cada frase, cada mentira. Ela respirou fundo, mas o ar parecia pesado demais, como se houvesse poeira de um passado sujo misturada com o presente. O homem que ela amava, o homem que prometeu proteger seus sonhos, estava sentado diante dela, com o rosto coberto de culpa, medo e vergonha. Ele parecia menor, quase invisível, como se o peso de suas escolhas tivesse encolhido sua alma. Por quê? A voz dela tremeu, quebrando o silêncio como um copo caindo no chão. Por que esconder isso de mim? Por que transformar o dia mais feliz da minha vida em um pesadelo? Ele não conseguiu responder de imediato. Seus olhos, antes cheios de confiança e orgulho, agora eram como janelas quebradas, fragilizadas, sem brilho, sem vida. Ele tentou falar, mas a voz travou. Tentou se aproximar dela, mas seus passos pareciam carregados de correntes. Ela recuou instintivamente, como alguém que coloca a mão de volta ao fogo depois de perceber que havia queimado. A dor dela não era física, era emocional, profunda, irreversível. Era a dor de uma mulher que deu amor puro demais para alguém que carregava sombras demais. Ele finalmente conseguiu soltar palavras, quase sussurrando. Eu achei que ia te perder. Eu achei que você jamais ficaria comigo se soubesse. Ela apertou os lábios, tentando processar. O silêncio entre eles ficou mais forte, mais cruel. Ela lembrava da alegria de escolher o vestido, do cheiro das flores, do brilho nos olhos das amigas, do sorriso nervoso da mãe. Lembrava do momento em que ouviu o primeiro acorde da música nupcial, quando o mundo parecia perfeito. E agora tudo parecia uma mentira, como se alguém tivesse apagado as cores de sua vida e deixado apenas sombras. A verdade sombria dele não era pequena, não era um erro comum, não era um deslize. Era algo que mostrava quem ele realmente era antes de tentar ser alguém melhor. Era algo que poderia mudar completamente o futuro dela e ele sabia disso. Por isso escondeu. Por medo, por covardia, por egoísmo. Ela caminhou até a janela, segurando a cortina com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Lá fora, o céu estava nublado e parecia combinar com o que ela sentia por dentro. Nenhuma luz, nenhum calor, nenhuma esperança clara. Apenas confusão e um peso esmagador no peito. Você tirou de mim a escolha, ela disse com a voz baixa, mas firme. Eu merecia saber quem eu estava aceitando como marido. Eu merecia saber o tipo de vida que teria ao seu lado. Você não confiou em mim, então como quer que eu confie em você agora? As palavras dela fizeram o coração dele quebrar de um jeito que ele nunca sentiu antes. Não era dor física, não era medo de punição. Era o medo de perder o amor da única pessoa que acreditou que ele poderia mudar. Ele tentou explicar, tentou estender a mão, mas cada frase parecia fraca demais, pequena demais para consertar o estrago. Ela estava magoada, e o amor dela lutava com a raiva como um mar em tempestade. Ele chorou. Não lágrimas bonitas ou silenciosas, mas lágrimas de arrependimento verdadeiro.
Ele caiu de joelhos, como se o chão fosse o único lugar onde merecesse estar. Era um homem despedaçado, um homem que percebeu tarde demais que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Ela fechou os olhos, tentando bloquear o som dos soluços dele, mas cada som, cada lamento, parecia se prender ao coração dela como espinhos. Parte dela queria abraçá-lo, queria acreditar que ele realmente estava arrependido, mas outra parte gritava que amor sem verdade não é amor, é prisão. Minutos se passaram, talvez horas. O tempo parecia derreter. Ela finalmente abriu os olhos, respirou fundo e disse algo que fez o mundo dele desmoronar mais uma vez. Eu não sei se consigo continuar. Eu não sei se tenho força para reconstruir algo destruído antes mesmo de começar. Eu preciso de tempo, tempo para entender o que sobrou de mim depois de tudo isso. Ele levantou o rosto lentamente, com os olhos vermelhos, inchados, desesperados. Eu te espero, ele disse, mesmo sabendo que talvez ela nunca voltasse. Eu espero o tempo que for. Eu vou te provar que não sou mais o homem daquela carta. Eu vou mudar. Eu vou te mostrar que a verdade dói, mas pode curar. Ela ouviu, mas não respondeu. Apenas caminhou até a porta, com passos pesados, mas decididos. Quando colocou a mão na maçaneta, ela hesitou, porque mesmo com toda a dor, ela ainda o amava. E isso machucava ainda mais. Não destrua o amor que ainda existe, ela disse sem olhar para trás. Se quer provar algo, comece provando para si mesmo. E ela saiu, deixando para trás um homem quebrado, uma casa silenciosa e um futuro incerto. O amor deles ainda existia, mas agora estava coberto por cicatrizes, por sombras, por escolhas difíceis. Ela caminhou pelo corredor sentindo que seu coração estava dividido entre o passado que a feriu e o futuro que ela tinha medo de enfrentar. Mas uma coisa ela sabia: a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha libertado ela. E às vezes, a liberdade começa no momento em que o amor é colocado à prova. A verdadeira força de uma pessoa não se revela nos dias felizes, mas nos dias em que o coração é esmagado pela verdade. Quando a felicidade desmorona e a ilusão quebra, é aí que descobrimos quem realmente somos. A noiva, ao enfrentar a verdade sombria sobre o homem que amava, não perdeu apenas um sonho. Ela perdeu a versão inocente de si mesma que acreditava que o amor, sozinho, era suficiente para curar qualquer sombra. E, ainda assim, no meio da dor, ela encontrou algo que muitas pessoas passam a vida inteira sem encontrar: clareza. A clareza de que o amor verdadeiro não se constrói sobre mentiras, não floresce no silêncio, não cresce na escuridão. Quem esconde a verdade por medo de perder alguém, já perdeu o mais importante, a chance de amar com honestidade. A dor que ela sentiu não foi apenas sobre a mentira revelada, mas sobre a confiança destruída. Porque a confiança, uma vez quebrada, nunca volta igual. Vira um vidro colado, sempre com rachaduras, sempre sensível ao toque. Mas ela descobriu uma lição profunda. Ninguém merece ser amado pela versão falsa que cria de si mesmo. O amor verdadeiro precisa ver tudo: as falhas, o passado, os erros, os medos, e mesmo assim escolher ficar. Quando alguém esconde a própria sombra, rouba do outro a liberdade de escolher com clareza. E amor que nasce na falta de liberdade nunca é amor, é apenas dependência emocional. Ela caminhou para longe dele não porque deixou de amar, mas porque decidiu amar a si mesma mais do que a dor. E esse é o tipo de coragem que cura. A coragem de fechar portas sem saber se outra vai se abrir. A coragem de soltar uma mão que treme, mas que já não protege. A coragem de reconstruir a própria vida a partir de ruínas, sabendo que cada pedaço quebrado pode virar algo mais forte, mais consciente, mais verdadeiro. No fim, o moral é simples e poderoso. A verdade dói, mas a mentira mata. A verdade machuca, mas a mentira destrói. A verdade exige coragem, mas a mentira exige covardia. A verdade pode afastar pessoas erradas, mas a mentira afasta até o amor certo. O amor que resiste à verdade é o amor que vale a pena guardar. O amor que foge da verdade nunca mereceu ser chamado de amor. E quando a verdade chega, inesperada, cruel, pesada, ela não vem para destruir vidas, mas para libertá-las. Libertar da ilusão, libertar da cegueira, libertar do medo. A noiva aprendeu que não existe futuro brilhante quando o presente está cheio de sombras.
E o maior presente que ela deu a si mesma foi escolher a verdade, mesmo que isso significasse caminhar sozinha por um tempo. Porque pessoas que escolhem a verdade, mais cedo ou mais tarde, encontram um amor que também escolhe ser verdadeiro.